Olá, graça e a paz de Jesus Cristo a você que mais uma vez nos acompanha no programa De Volta à Bíblia. Hoje conosco mais uma vez o pastor Silas Alves Figueira, da Igreja Batista Bereia, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E é bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós trouxemos um tema, as casas em que Jesus esteve. A Bíblia registra várias casas que Jesus visitou e o que aconteceu em cada uma dessas casas. Nós selecionamos algumas dessas casas para debatermos aqui hoje sobre elas. A primeira casa que eu queria estar falando, juntamente com o pastor, é a casa de Pedro. Pedro foi apóstolo de Jesus. Para quem não sabe, ele era casado e, como tal, tinha uma sogra. E essa sogra adoece. E ele está com Jesus na sinagoga, no lugar certo, no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, e nem por isso ele deixa de enfrentar uma dificuldade, ou seja, a doença em sua casa. Não é? Há, há uma ideia, né, que as pessoas romantizam muito, dizendo que por ser um cristão, nós estamos isentos dos problemas e das dificuldades. E se estamos enfrentando é por falta de fé. Não era isso. Jesus estava com Pedro, Pedro estava ali acompanhando Jesus, estava na sinagoga, mas tinha um problema dentro da sua casa, que é uma coisa muito comum. E o segundo ponto do zelo dele pela família é que ele estava com Jesus. A notícia chega e ele deve pensar assim: ele viu Jesus realizando vários milagres. Ele podia pensar o seguinte: daqui mesmo Jesus dá uma ordem e a minha sogra vai ficar curada, não preciso nem ir lá. Não, ele leva o problema até Jesus. Ele leva o problema a Jesus. Jesus vai até a casa dele e se depara com essa crise, né, ali instalada. E o mais interessante é que as pessoas começam a rogar a Jesus para que curasse a sogra de Pedro. Então nós devemos entender isso, que Deus é um Deus que age na nossa vida, na nossa casa e intervém na nossa vida o tempo todo. E é interessante que apesar de Jesus estar com eles, deles verem os milagres, saberem do sobrenatural de Deus, eles não tiram deles a responsabilidade de fazer a parte deles, que é orar. Eles rogam pela sogra e Jesus então entra com uma ação sobrenatural e cura E essa cura. sogra. É interessante que a Bíblia fala que a febre logo cede e essa mulher se levanta e passa a servi-los. Ou seja, estar na presença de Deus independe de estar doente ou com saúde, mas quando nós estamos com saúde, servimos até melhor. A segunda casa que eu queria estar falando, que também é relatada lá em Marcos, é a casa de Jairo. Quem foi Jairo? Jairo foi o chefe ou o líder da sinagoga. Ele era responsável pelo culto na sinagoga e ele era um dos líderes ali, naquela região. Como líder espiritual da época, eu imagino que o primeiro obstáculo enfrentado por Jairo foi o orgulho. É, devido à situação como os líderes religiosos viam Jesus naquela época, realmente Jairo se locomover da sua casa para procurar Jesus, realmente ele teve que, como diz aí, engolir o seu orgulho. Ele teve que superar isto para poder alcançar a bênção. E muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque são orgulhosos. Ele teve que enfrentar o cargo, ele teve que enfrentar os amigos, ele teve que enfrentar a posição social que ele tinha na época, É, e ele teve que enfrentar também a espera, porque quando ele chega para Jesus, sua filha está doente. A gente vai ver que com o desfecho da história, lá quando Jesus chega na casa dele, a filha já está morta. Então houve um processo que ele teve uma espera muito grande. O que aconteceu nesse meio do caminho que ele teve que esperar tanto tempo? é que no percurso, assim que Jairo chega, Jesus o atende e vai com ele até a sua casa. Só que nesse percurso, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, já há 12 anos, diz o texto, toca em Jesus. E Jesus para e pergunta: quem me tocou? E os apóstolos começam a falar: mas, Senhor, todos te apertam. Como é que o senhor está perguntando quem me tocou? Não, porque de mim saiu virtude, disse Jesus. Então essa mulher, não tendo como se esconder, começa a narrar toda a sua dificuldade, todo o seu problema. Você imagina Jairo ali.
com a filha doente, desesperado. Jesus já atendeu, já foi uma grande coisa. Ele teve que superar o seu orgulho, já foi uma grande batalha que ele teve que enfrentar, mas agora esse tempo, essa mulher narrando aquele caso todo e vai falando e ele desesperado com minha filha, E tá doente. mulher fala em detalhes. E essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, ela estava menstruada há 12 anos. E naquela época, uma mulher menstruada, nesse período menstrual, ela era considerada maldita, amaldiçoada. Então, imagina Jairo, líder da sinagoga, pensar, Jesus dando atenção a uma mulher que é considerada amaldiçoada, que tocou nele, não poderia ter tocado. E tá me deixando esperando aqui. Minha filha tá Não, doente, eu tenho e pressa. há um outro problema. Se tudo onde uma mulher sentasse, tocasse, se tornava amaldiçoado, no momento que essa mulher tocou em Cristo, como é que na cabeça de Jairo Jesus ficou? Amaldiçoado. E, no entanto, ao contrário daquilo que aconteceu, essa mulher foi abençoada. E às vezes, irmãos, o milagre acontece na nossa vida no percurso. Pessoas são abençoadas, pessoas são curadas para que o Senhor venha renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Ver que nós não estamos passando pela crise sozinhos. Existem outras pessoas passando por momentos difíceis também e que nós precisamos ser empáticos com essas pessoas. É interessante, você quer ver só, quando pais eles chegam na emergência, a primeira pessoa que eles querem que atenda são os seus filhos. Né? Eu imagino Jairo A ali, quantidade de crianças às vezes a está ali, né? quantidade de crianças, você não vê as outras crianças, você fica preocupado com o seu filho, você quer que o seu filho seja atendido, É. né? E Jairo ali, ele teve essa sensação. E Jairo, como líder da sinagoga e líder espiritual, ele devia ter acesso, na época, aos melhores médicos, aos melhores recursos, porque a gente imagina que na época não tinha médico, tinha médico. Lucas era médico, a Bíblia registra Não isso. havia, a ciência não estava tão avançada como hoje, mas que havia recurso dentro das suas limitações, havia. E eles estavam certamente procurando. Eu imagino a mãe da menina chegando para Jairo e falando assim, ó, Jairo, a situação está se agravando, a nossa filha está, eu estou vendo que ela está beirando a morte. E foi naquele momento que aquele homem, então, toma a decisão de procurar Jesus. Foi, é, podemos dizer que Jesus foi o último recurso. Só que na nossa vida, Jesus tem que ser o primeiro recurso e não o último. É comum a gente procurar, não que seja errado, mas é comum procurar médico, remédio, melhor tratamento, e muitas pessoas esquecem de recorrer a Jesus. É, Orar pelo medicamento, orar pelo tratamento, orar pelo médico. Não é errado você procurar esse tipo de tratamento. Errado é você se esquecer de Jesus nesse tratamento. exatamente. É você deixar Jesus de lado e procurar a solução para o seu problema de forma natural. Como se o médico tivesse condições de operar o milagre que só Jesus pode operar. E aí nós começamos com essa menina doente. Ele vence a espera, ele vence o orgulho, ele vence a espera. Quando chega lá, eles vêm correndo dar a notícia. A menina morreu. Tem mais jeito. Trouxe Jesus, engoliu o orgulho, esperou e não adiantou nada. A menina está morta. E Jesus fala para ele: a menina não está morta, a menina Dorme. dorme. Se a menina estava morta, por que Jesus fala que a menina estava dormindo? É porque na condição espiritual, o dormir é estar na presença de Deus. E o morrer é estar longe de Deus. Então, quando Jesus falou que aquela menina estava dormindo, as pessoas não entenderam. É porque no momento que a gente parte desta vida, ou que a gente morre, e estamos na presença de Deus, a expressão que a Bíblia fala é de dormir. E dormir é no sentido de descansar das crises, das dificuldades do pecado desta vida. E eu acho muito interessante, assim, eu acho tremendo o que é relatado, que Jesus tomou uma atitude, porque essas pessoas, você pensa a comoção, uma menina de 12 anos começa doente e morre. O que seria natural? As pessoas estarem chorando, esperando Jairo, falando, Jairo, sua filha faleceu, sua filha morreu, não tem mais jeito. Não, a Bíblia relata que eles começam a rir, eles É. debocham. Com a palavra de Jesus, eles riem. Ou seja, a
fé dos outros muitas vezes serve de chacota para outras pessoas. Tem muita gente que ri da nossa fé, ri da nossa esperança, ri da nossa convicção do agir de Deus. Tanto que Jesus chega para aquele homem, a primeira coisa que fala para ele quando recebe a notícia é: crê somente. Ou seja, renove a sua fé. Eu estou aqui, eu vou operar o milagre. Então tem muita gente que está rindo da nossa fé, da nossa esperança, da nossa crença. E a gente tem que se afastar dessas E pessoas. como foi falado lá atrás, ele já tinha visto o milagre da mulher de 12 anos com aquele É, problema. E foi uma forma de fortalecer a fé dele. Quando Jesus fala, crê somente, ó, lembra o que você viu agora. é. Então não foi à toa que você passou por isso, né? Então põe a sua fé em prática. Mas mesmo assim, Jesus toma uma atitude que eu vejo que muitas pessoas hoje elas não fazem muito isso. Elas abrem seu lar para qualquer pessoa, abrem seus problemas para qualquer pessoa. Hoje, com as redes sociais, as pessoas cada vez mais se expõem, são Misericórdia. incapazes de comer alguma coisa sem postar, abrem a casa, o lar, a A vida, privacidade a fica embora, privacidade. né? Às vezes a outra pessoa não quer ser filmada, a pessoa está ali filmando e dizendo que vai botar na rede social, e a pessoa falando, não, não filma, e a pessoa botei mesmo, não sei o que, tal, expondo as pessoas da família. E Jesus ele tem uma atitude, deixa um exemplo para gente muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, essas pessoas que estão aqui são muito incrédulas. Essas pessoas elas não podem entrar comigo aqui no momento do milagre. Então, nós devemos prestar atenção em quem nós temos colocado dentro das nossas casas, porque a forma de entrar na casa daquela época era só através da porta. Mas hoje as pessoas entram na sua casa através das redes sociais, Ó, através do que você abre para elas. E Jesus então chama quem para dentro daquela casa? primeiro Jesus expulsa todo mundo, né? Manda todo mundo embora. E entra onde estava a menina morta, somente com Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E somente eles vão até onde estava a menina. Os outros simplesmente foram afastados. E às vezes nós precisamos afastar ou nos afastar completamente de pessoas incrédulas, de gente que não tem nenhum compromisso com Deus, de gente que não acredita na intervenção divina. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós andamos. Isso pelo menos esse texto nos dá esse grande exemplo. É porque às vezes a gente fica focado no milagre e esquece das outras lições que Jesus está dando ali a todo momento. Jesus não é à toa que Jesus é chamado mestre dos mestres. A todo momento ele ensina. E nós devemos aprender com o texto, não só, houve um grande milagre ali. E quando ele entra, ele ora e ele fala, Talita cumi, que é menina, levanta-te, né? E a menina então ressuscita e ele dá um conselho aos pais, uma ordem aos pais. Qual é essa ordem? Um conselho simples, né, mas de grande profundidade. Dá-lhe de comer. Ou seja, a menina morreu porque ficou sem comer. Jesus cura essa menina, restaura a sua saúde, só que ela precisava ser alimentada. Então, escuta uma coisa, Jesus não fica enciumado de, de não ter que operar um milagre na sua vida. Manter a vida depende de cada um de nós, o cuidado que devemos ter com a nossa vida e com o milagre que o Senhor operou na nossa vida. Se Jesus operou o milagre na nossa vida, eu tenho agora sustentar essa vida que foi restaurada. Então Deus, ele não vai ficar enciumado. Se você precisa de um milagre, nós temos um Deus que opera milagres. Bom é não depender de milagres, mas se dependermos, nós temos um Deus que opera. E então esses pais, Jesus cura essa menina e esses pais têm a responsabilidade, mais uma vez aqui, a responsabilidade humana, né? Ela não fica isenta porque Jesus agiu de forma sobrenatural. Não, pelo contrário. Aquilo que nós estamos falando, manter a vida é com a gente. O Senhor nos dá a direção certa, como eu tenho que agora fazer. Jesus falou, essa menina morreu porque ficou sem comer. Como ouvi alguém falar, taca a beterraba nela. Então, temos que nos alimentar. E o alimento do crente é a palavra de Deus, a oração, estar na presença do Senhor. É o melhor alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, principalmente nessa crise que estamos enfrentando.
e enfrentamos todos os dias, que é essa crise espiritual. É porque existe a vida física, a vida emocional e a vida espiritual. E nós temos que nos alimentar e manter essa vida, né, física, que é através da alimentação, das medicações, das orientações, a vida emocional, que tem muita gente se É. destruindo emocionalmente, e a vida espiritual. Tem pessoas que não se alimentam da palavra, da oração e se matam É espiritualmente. por isso que quando vem a crise ficam desesperados. Por quê? Porque não foram alimentados espiritualmente de forma correta, com uma boa teologia, ser, para estarem fortalecidos quando chega a crise. E é muito comum vir a pergunta: onde está Deus? E eu te faço outra pergunta: onde você estava? Né? Onde eu estava quando as coisas acontecem? Né? A gente viu duas coisas. É, eu posso estar no lugar certo, da forma certa, no momento correto e acontecer, mas eu também posso estar de formas erradas e as coisas acontecerem e depois eu questionar a Deus, por que que aconteceu? Mas você cumpriu a sua parte naquilo? Talvez não, né? Então, foi o que o pastor falou, bom é não precisar do milagre, mas se nós precisarmos, Deus pode operar o milagre, mas Ele vai operar o milagre da forma que eu quero, que você quer. Nem sempre. É comum dizerem que Deus responde de três formas: sim, não e espere. É. E eu ouvi um pregador falando que Deus responde de três formas: sim, sim e sim. É sempre sim. Só que o sim dele, às vezes, não é no meu tempo. O sim dele, às vezes, não é o meu sim. Mas é sempre o sim de Deus, E não é? quando Deus diz sim, algo vai acontecer. Quando a gente ora, alguma coisa acontece. Isso é um fato. Então, nós temos que orar e esperar o agir de Deus. Ele vai agir da forma dele, porque ele é soberano. E nós, como seus servos, temos que entender o seu agir na nossa vida e sermos gratos a ele o tempo todo. Agora eu quero ver uma casa que Jesus sempre ia e se hospedava lá, que é a casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam em Betânia. Betânia era uma cidade ali na região onde Jesus passava, Jericó, Jerusalém, Galiléia, Nazaré Uhum. ali, né, onde Jesus foi criado. E Jesus sempre que passava por Betânia ficava hospedado na casa desses três irmãos. E eles foram criando uma intimidade com Jesus e uma amizade com Jesus muito grande. E isso deu a eles a impressão de que essa intimidade, essa amizade poderia direcionar as atitudes de Jesus em relação ao que eles desejavam. A gente percebe isso porque Lázaro fica doente Uhum. e Jesus está próximo de Betânia. A primeira coisa que eles fazem, que é a coisa correta, é levar o caso até Jesus. E eles mandam um recado para Jesus. Que recado é este? Aquele que tu amas está enfermo. Então, essa intimidade é importante, termos com Deus essa intimidade. Isso aí não é errado, pelo contrário. Só que às vezes nós achamos que por sermos íntimos ao Senhor, nós estamos isentos dos problemas ou que o Senhor tem a obrigação de nos atender na hora que a gente ora, na hora que a gente chama, na hora que a gente pede. Então nem sempre as coisas acontecem dessa forma. E esse texto nos deixa bem claro que essas coisas não são como muitas pessoas imaginam. Nós estamos vivendo uma época de determinismo. Eu determino, eu declaro, Deus vai agir Eu desse jeito, decreto, eu decreto, né? é, Eu vou para uma eu campanha. tomo posse. Eu vou para uma campanha, eu vou fazer 7 dias, 10 dias, e aí eu vou ter não sei quanto tempo de vitória. Então a gente percebe que o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o método é de Deus, e isso tudo gera neles uma decepção. Por quê? A doença vai se agravando, Jesus não vai, Jesus poderia ter ido, porque ele está próximo Sim, dali, e ele continua adoecendo, porque a gente pensa 4 dias, mas ele piora da doença, ele é sepultado, porque demora um tempo, o uhum, velório e o sepultamento, e diz que ele já estava sepultado há 4 dias. Então a gente pensa assim, 4 dias que demorou para Jesus chegar? Não, demorou mais, porque ele teve o período de doença, o período de velório, o período de enterro, e aí ele, quando chega, ele já estava sepultado há 4 dias. 4 dias. E vem a irmã de Lázaro
e super decepcionada com Deus, com Jesus, ela se refere a ele de que forma? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a ideia que ela tinha era que se o Senhor estivesse presente, nós temos a ideia que Jesus ele tem que se fazer presente naquele lugar para que o milagre aconteça. Ela se esqueceu que Jesus poderia ter dado uma ordem lá de onde ele estava e Lázaro seria curado. Então a ideia que a gente tem é que a presença ali, geograficamente falando, que seria o momento da cura. E as coisas não ocorreram dessa forma. Jesus não agiu como Marta queria, como Maria desejava, como os amigos queriam. Mas Jesus agiu no momento certo, na hora certa e da forma certa. Ela estava decepcionada porque Jesus não estava à disposição dessas duas irmãs, né? Elas estavam decepcionadas porque elas pensaram, eu mandei avisar, ele deveria Não, ter vindo. e eram íntimos, somos amigos, afinal de contas. Marta serviu Jesus, ele estava, o método dela de adoração era o serviço. Maria era de se prostrar e adorar, ficar ouvindo os ensinamentos. Havia uma intimidade muito grande naquela casa. Só que nem por isso, irmãos, Jesus está à nossa disposição na hora que a gente bem entende, como se fosse um gênio da lâmpada que você esfrega e ele aparece e supre as nossas necessidades. E mais uma vez aqui é trabalhado o tempo, assim como Jairo, aqui é trabalhado o tempo. O tempo e o espaço, porque ela fala, se tu estivesses Aqui. aqui, e já tinha, a gente tem na Bíblia relato que Jesus não foi, ele mandou, ele falou, e lá onde a pessoa estava, a pessoa ficou curada, aconteceu um milagre. Então, ela queria que Jesus tivesse seguido os passos dela. Então, quando Jesus não segue os passos dela, a forma como elas queriam, Jesus está mostrando para elas que ele é soberano em fazer da forma que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. E se ele quiser fazer daquela forma. E o mais interessante é que Jesus pergunta: onde está o corpo? Onde vocês o sepultaram? E quando Jesus chega, Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. E Marta fica preocupada, mas o corpo já cheira mal. Você vê que até na hora que Jesus quer operar o milagre, é essa crise. Aí vem a outra decepção delas, porque elas querem agir com a teologia delas. Uhum. Quando elas falam, mas você não veio a tempo, mas você não estava aqui, mas vai tirar a pedra, já cheira mal. Então elas estão dizendo para Jesus como que Jesus tem que agir. Como Jesus tem que agir, limitando o poder de Deus. São duas coisas. Elas também estavam limitando agora, já que o Senhor não chegou na hora certa, não é agora que o problema será solucionado. E nem sempre. Às vezes o problema será solucionado na hora que nós menos esperamos. Numa hora que a gente acha que não tem mais jeito, o Senhor vem e opera e age com graça e misericórdia. Agora, sempre que acontece isso? Não, mas acontece. Então Deus não deixou de ser Deus, ele continua operando sinais e prodígios ainda hoje. E aqui é interessante porque muitas vezes a gente espera o milagre que a pessoa não morra, né? Longe de mim querer coisa diferente, né? Mas a gente vê, por exemplo, o caso de Lázaro, que ele vai tornar a morrer, ele morre. Não é relatado na história quando foi, mas ele tornou a morrer. Só foi adiado a morte dele. Inclusive, a Bíblia cita que, como eu falei, ser humano é ser humano, que pessoas vão até Lázaro depois que ele é ressuscitado, para vê-lo ressuscitado, ver o milagre de Jesus, Uhum. mas também procuram Lázaro para matá-lo. É. O capítulo 12 diz que eles estavam, os líderes religiosos tinham intenção também de matar não só Jesus, mas também a Lázaro, porque as pessoas estavam crendo em Jesus porque Lázaro havia ressuscitado. Então você vê que mesmo com um grande milagre, existem pessoas que continuam ou permanecem na incredulidade. E o pior, né? Porque Lázaro tinha enfrentado uma doença, morreu. Jesus, quando cura, trouxe a ele saúde. E agora ele enfrentava uma ameaça de morte Da liderança da religiosa. liderança religiosa. Estavam querendo matar.
Isso aí. Entendeu? Então ele deveria ter que se esconder, porque estava perigoso para ele, A né? situação não deve ter sido fácil. Mas uma coisa nós sabemos: Deus, quando tem que agir e vai agir, não somos nós que vamos impedir, não é o tempo que vai impedir Deus de agir. Às vezes, até esse tempo é uma forma de amadurecimento da nossa fé, é uma forma de testar, muitas vezes, a nossa fé, E eu uma prova de fé. vou fazer uma pergunta que é muito comum. A filha de Jairo tinha acabado de falecer quando Jesus chegou. O filho da viúva de Naim, ele estava já o corpo saindo para ser sepultado. Sim. E Jairo estava morto há 4 dias. Quem estava mais morto? Os três estavam mortos, de forma igual. E qual a Morte é morte. diferença, então, nessas mortes, que também é uma lição para a gente aqui que a Bíblia É diz? o grau de decomposição. Nós podemos fazer um paralelo com a vida espiritual, Sim. porque tem pessoas que, com a vida espiritual, todo mundo longe de Jesus está morto. Se você não tem Jesus como seu Salvador, perante a Bíblia você está morto. Mas tem pessoas que socialmente elas não entram num grau de decomposição muito grande. Elas têm uma vida correta perante a Até exemplar, sociedade, muitas vezes. exemplar muitas das vezes, né? Às vezes até mais do que um crente. Tem aquelas pessoas que elas começam a lidar com o perigo e o pecado de uma forma que começa uma decomposição ali, a vida espiritual delas está perigosa, às vezes até atinge a parte física, a parte Uhum. emocional. É muito comum. E tem aquelas pessoas que estão socialmente em total decomposição, não só socialmente, como fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, eles estão com a vida totalmente destruída. Mas o que a Bíblia diz é que, independente se você está morto, você precisa de Jesus. Você precisa que Jesus te traga a vida espiritual. Ela tem que ser Agora, dada. se você está num grau de decomposição que acabou de morrer, se você morreu, está começando a decompor, ou se você está totalmente em decomposição, Jesus tem poder de trazer espiritualmente a vida, qualquer que seja a sua situação, mas precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus, quando entra na vida da pessoa, independente, se estiver morto, vai ressuscitar. Independente também do grau de decomposição, como nós estamos falando, Deus é poderoso para trazer a vida, restaurar a vida. Quando Jesus estava na cruz, do lado dele, um do lado direito e do lado esquerdo, haviam dois ladrões, dois salteadores, pessoas que mereciam, segundo a lei romana, a morte. No entanto, um deles se arrepende e é salvo. Então Jesus é poderoso, até no momento aparentemente de grande fraqueza, ser o nosso Salvador. Ele salva em todo o tempo. Basta o arrependimento. A restauração vem, a ressurreição vem através do arrependimento, do toque, né, do Senhor Jesus Cristo mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu não sei o problema que você está enfrentando no seu lar, pode ser um dos problemas que nós falamos aqui, ou algum problema que nós não citamos aqui. Mas saiba que a Bíblia tem a resposta para a situação que você está vivendo. E Jesus tem poder para intervir nessa situação. Ele tem poder para agir na sua vida. Talvez não seja da forma que você queira, mas certamente é a melhor forma que ele vai agir sobre a sua vida, no momento dele, da forma dele, da maneira dele. Creia que o Senhor tem poder para isso. E por isso nós queríamos trazer este tema, para falar para você. É difícil passar por determinadas situações, por determinados obstáculos em nossa vida, no nosso lar, mas Jesus tem poder para fazer com que nós passemos por isso. E passar com Jesus já é muito difícil. Agora, passar sem Jesus eu considero impossível. Eu sei que diante da doença, diante da morte, diante da crise, muitas vezes que enfrentamos, nós ficamos abalados. Mas é nessa hora que nós precisamos da força do Espírito Santo, da ação de Deus na nossa vida, renovando a nossa fé. Se você está passando por alguma crise, que Deus tenha misericórdia de você, que o Senhor estenda a mão de poder sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, que
que o seu coração seja tomado pela glória do Senhor e que você seja renovado pelo Espírito Santo. Que Deus possa abençoar você ricamente e que o Espírito Santo possa trazer conforto e consolo à sua casa nesse momento. E eu queria também dizer para você que quando uma pessoa te pede oração, ore. A oração tem poder. E quando a pessoa te pede oração, ela está contando que você está orando por ela. E muitas vezes nós falamos que vamos orar por uma pessoa e nós esquecemos. A nossa mente é falha. A mente humana ela é falha, a memória humana é falha. E se você, eu costumo fazer isso, eu tenho um caderno que eu anoto. Muitas pessoas fazem isso. Mas não deixe de orar pelas pessoas que te pedem, porque como nós vimos no caso aqui de Marta, Maria e Lázaro, a oração ela transpõe os espaços físicos, o tempo, e essas pessoas estão contando com essas orações. Então, em nome de Jesus, não deixe de fazer o seu papel, que é orar, pedir pela sua família e por aquelas pessoas e famílias que estão enfrentando tantos problemas. Às vezes nós só nos lembramos desses problemas como quando nós mesmos passamos por eles. Verdade. E às vezes não entendemos por que Deus permitiu aquilo. Quantas vezes você começa a ver que existem tantas pessoas com determinada doença porque você está passando por aquela doença. E é quando você então entra naquela realidade. Ou você vê aquele obstáculo, aquele problema, e você, quando é atingido por aquilo, você começa a ver a necessidade de buscar a Deus, de estar em oração. Então, que nós possamos orar pelas pessoas que estão necessitadas, orar pela nossa família e orar por nós mesmos, para que Deus possa nos sustentar, seja no momento de crise, seja no momento que nós não estejamos em crise, porque as crises virão, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que em Jesus, tendo bom ânimo, nós passaremos por essas aflições. Amém? A questão não é passar pela crise ou a crise chegar à nossa casa, é passar por ela na presença de Deus. E sabe de uma coisa, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então orar é importante, é necessário, é o que fortalece a nossa vida. Então leia a palavra de Deus e esteja sempre em oração. Que Deus te abençoe, que esse programa seja abençoador na sua vida e nós nos encontramos no nosso próximo programa de Volta à Bíblia. Até lá. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.